Olá, eu sou o professor Bernardo Coutinho, do mestrado profissional em saúde da família, da Renasc Fiocruz, e nesse momento nós vamos falar sobre análise quantitativa de dados, né? Então essa é uma atividade de dispersão, esse aqui é um vídeo tutorial, cujo objetivo é a gente utilizar os dados de uma planilha que foram preenchidas por vocês para realizar o processamento de organização desses dados e análise descritiva. Tá? Então, eu vou abrir aqui a nossa planilha. Essa planilha, né, ela foi preenchida com base nos dados do formulário, né, que foi enviado para vocês, que vocês deveriam ter preenchidos até às 15 horas, né, do dia 20 agora de maio, e essa planilha foi depois encaminhada para vocês, né, com os 166 respondentes, tá? Então, o primeiro passo, gente, é a gente fazer uma cópia dessa planilha original, tá? Pois essa planilha, ela deve ficar segura em um arquivo, para que a gente possa consultar caso a gente tenha alguma dúvida ou aconteça algum erro, né, durante o processo de análise dos dados. Então, a gente vai clicar aqui no botão direito, né, vai gerar uma nova planilha, e nós vamos selecionar, né, todos esses dados e fazer uma cópia e colar nessa nova planilha que a gente gerou, né? Então, a gente vai clicar aqui na primeira célula, né, em cima da linha 1 e ao lado esquerdo da coluna A, né, a gente clica, seleciona tudo e aperta Ctrl C, vai na nova planilha que a gente criou e dá Ctrl V, tá? Então, aqui é o primeiro passo, a gente gerar aí uma cópia da nossa planilha para que a gente possa trabalhar, né? Então, a gente pode clicar com o botão direito, aqui no nome da planilha, né? Pedir para renomear e chamar de banco análise, tá certo? Pois bem, tendo já a cópia dessa planilha, o meu próximo passo é conhecer quais são as minhas variáveis, né? Então, as variáveis, elas estão aqui nos títulos das primeiras linhas de cada coluna, né? E fazer uma organização dessas variáveis de acordo com a sua natureza, se é uma variável nominal ou uma variável numérica. Tá? Pois a análise, se vai me permitir contagem ou somatória, vai depender da natureza da variável. Variáveis numéricas me possibilita a realização da soma, e variáveis nominais, somente a contagem. Então, a primeira variável é idade, né? Então, eu posso organizar aqui a minha tabela, mudar o título, né, para idade, e vou colocar aqui de vermelho tudo que for, colocar de amarelo tudo que for uma variável numérica para facilitar a minha identificação. Mesma coisa, peso, né, eu mudo o título aqui da legenda, peso em quilogramas, também é uma variável numérica, então vou deixar aqui em amarelo. Qual a sua altura? Altura em metros, então também é uma variável numérica, né? Agora o sexo. Sexo é uma variável nominal, né? Então veio aqui com as opções só de marcar feminino ou masculino. Então eu vou organizar aqui o título para sexo, vou selecionar de vermelho. E, enfim, você deve realizar isso para todas as outras variáveis, né? Corrija o título e selecione se é uma variável numérica, você marca a célula de amarelo, se é nominal, você marca a célula de vermelho.
A gente vai observar que na coluna P tem a variável como você se sente hoje em relação às suas expectativas, que é um dado que será utilizado para análise qualitativa, né? Então, não é de interesse para a gente vem e exclui esses dados, tá? Após esse processo, né, de classificação das variáveis, né, então vai me gerar aqui essa planilha, né, onde eu já fiz a classificação de todas as variáveis, né, e o próximo passo é eu olhar como é que essas variáveis foram preenchidas, né, se tem exatidão nos dados preenchidos, né. Então, eu posso selecionar na primeira linha da coluna A até a coluna O e selecionar a opção filtro, tá? Com a opção filtro, eu consigo organizar os dados das minhas variáveis, tá certo? Então, aqui, só para fazer uma demonstração, se eu vier na primeira variável, que é a idade, né, e pedir para classificar do menor para o maior, eu vou procurar se houve algum preenchimento indevido da célula, tá? Então, eu vou ver aqui que no final ficou algumas variáveis nominais, né, que escreveram a palavra anos. Então, eu preciso vir apagar variável por variável, tá? Célula por célula, deixar só o número. E essas três, olha, os colegas não preencheram com um número, né, com a sua idade, sim o seu nome, houve um preenchimento equivocado, né? Então, eu devo deletar tudo que não for um dado referente aí à minha variável, tá? Infelizmente, isso gera dado perdido, né, mas é comum nas pesquisas, quando a gente tem várias pessoas fazendo a coleta dos dados, há um preenchimento errado de formulários, né, de escalas, outros instrumentos de coleta de dados, e aí na hora que o pesquisador vai tabular esses dados, ele encontra essa imprecisão. Então, por isso que é importante vocês estarem sempre atentos aos dados que estão sendo gerados, né, para não identificar essa falha lá no final, e aí não ter mais contato com o participante da pesquisa, e não poder checar, tá? Então, esse processo de limpeza do banco, vocês vão realizar para todas as variáveis. Vem clicando aqui uma por uma, pede para organizar do menor para o maior, né? Confere se nas variáveis numéricas só tem números, também colocaram aqui alguns dados, né? E aí vocês excluem. E aí, ó, vejam bem esse exemplo aqui. Eu tenho alguns pesos, né, em quilos, que foram preenchidos com vírgula, e outros que foram preenchidos com ponto, né? Então, isso vai me gerar um problema depois na minha análise. Eu preciso ter uma padronização. Então, tudo que você identificar que tem ponto, você substitui por vírgula, tá certo? Para você não ter problema. Uma forma mais rápida de fazer isso é clicar aqui no canto superior direito em localizar e selecionar, né? A gente está em página inicial, localizar e selecionar, e aí você vai clicar em substituir ponto, localizar ponto, substituir, você coloca uma vírgula e pede para substituir tudo. Ok. E aí eu quero que vocês vão realizando essa limpeza aí de cada coluna, né, selecionando um variável e substituindo ponto por vírgula, né, se ainda restar algum, e o que for dado variável numérica, né, o que tiver de nominal, vocês excluírem. Aqui a gente encontra um outro exemplo, que é o uso de pontuações diferentes do que a gente quer, né? Então, aqui, por exemplo, onde está marcado de verde, se eu clicar 2 vezes, eu consigo ver, né, qual que é o número original, e nessas duas aqui eu vejo que tem ponto e vírgula, né? Então, eu vou precisar apagar lá um asterisco, os 2 pontos, colocar só uma vírgula,
corrigir dado por dado. Isso aqui, gente, dá um trabalhozinho inicial, mas a gente precisa fazer com muita atenção. Agora, vejam só que a minha célula da linha D113, ela está só 59, né? Eu acho que na nossa turma não tem ninguém com 60 centímetros de altura. Então, foi um erro aqui no preenchimento do dado, né? Como é uma atividade didática, a gente vai tentar consertar aqui, colocar 1,59, né? Mas se for o dado de pesquisa de vocês, vocês têm que ir lá no documento original para checar qual que é o número, tá? E observem que aqui, ó, 148 metros, né? Então, esqueceram de colocar a vírgula, você vai clicar 2 vezes em cada célula, vai organizar vírgula por vírgula aqui nos dados que estão faltantes, tá? E aí, a gente vai realizar esse procedimento para todas as variáveis até que o seu banco esteja aqui limpinho, como esse, tá? E aí eu vou procurar também aqui alguns números discrepantes para fazer as minhas correções. Então, vejam bem que, ó, na variável peso, né, na célula C25, eu tenho aqui um peso de 82.500, né? Com certeza está errado. Vou colocar aqui uma vírgula, né, e pedir para ele corrigir, tá? Então, vejam bem que a gente tem aqui já os nossos dados limpos, né, os números, e a gente tem uma variação, se está aparecendo uma ou duas casas decimais, né, então eu posso padronizar isso. Eu seleciono aqui a última célula, a última linha, né, arrasto, mantenho o botão da esquerda pressionado, seleciono aqueles números e eu posso vir aqui em cima, na aba da página inicial, né, e selecionar a quantidade de casas decimais que eu quero antes ou depois da vírgula, tá? Então, antes da vírgula, vamos padronizar aqui uma casa decimal para o que for dado numérico, tá? Mesma coisa em tempo de conclusão, seleciono, clico aqui no botão da setinha da esquerda, seleciono uma vírgula, uma casa decimal antes da vírgula, tá? Então, um outro dado numérico é tempo que trabalha na estratégia de saúde da família. Também posso vir aqui e fazer essa seleção. Muito bem. Tenho aqui os meus dados organizados. Vou vir aqui na primeira coluna, né, na coluna 1, selecionar aqui no meu filtro para classificar do mais antigo para o mais recente, só para manter a minha ordem original. Vejam só como o meu banco já está com uma outra cara, tá? A análise descritiva, gente, ela serve para a gente fazer a categorização, né, a categorização daquela amostra, né, trazer o perfil daquela amostra. Então, a gente pode fazer aqui uma análise rápida das variáveis numéricas, né? Então, na nossa atividade, eu pedi para vocês encontrarem a média, que é a medida de tendência central, o desvio padrão, que é uma medida de variabilidade, né? E o intervalo de confiança da média, tá? Então, a gente vai precisar ter aqui alguns dados, como o tamanho da amostra, né? Então, vocês vão digitar aqui, ó, tamanho da amostra, né? Que é o nosso N. Na linha de baixo, vocês vão colocar o desvio padrão, o nível de confiança, a margem de erro, a média
o limite inferior do intervalo de confiança a 95% e o limite superior do intervalo de confiança a 95%. Então, agora a gente vai aprender a calcular isso tudo. Aí eu vou selecionar e vou levar aqui até o final para deixar em uma cor só para facilitar a nossa análise. Vou deixar aqui de azul, tá? Vejam bem, para facilitar a minha visualização da tabela, eu posso fazer uma opção que é de congelar painéis. Congelar, por exemplo, a primeira linha com a primeira coluna. Eu devo clicar, né, aqui na aba Exibir, tá? E aí eu vou clicar na minha célula B2, vou selecionar ela, vir em Exibir, Congelar painéis e clicar na opção Congelar painéis, tá certo? Então, a partir de agora, minha primeira linha e a minha primeira coluna, ela não vai mais se modificar durante a minha atividade, tá certo? Eu vou dar um tempo agora para vocês fazerem essa opção, para a gente poder caminhar todos juntos. Muito bem, eu acho que agora todos já selecionado essa opção. Então, vamos agora para as nossas, o cálculo aí de cada item, né? Então, a primeira coisa que eu preciso saber é o tamanho da minha amostra. Quantas observações foram realizadas, né? Quantos participantes eu tenho, tá? Então, os participantes estão nessa primeira coluna aqui, tá certo? Esse código é como se fosse o nome de cada participante, né? Espera-se que cada participante tenha preenchido uma vez o formulário. Então, eu posso aqui dar o comando, né? Clicar aqui na célula B168 e dar o comando de igual, digitar conte, e aí vai aparecer para mim essa função, ó. Conte.número. Você vai clicar 2 vezes nela, né? E vai selecionar todos os números presentes, tá? Por exemplo, aqui, da célula A2 até a célula A167. Então, vai mostrar para a gente que a gente tem aqui uma contagem de 166 participantes, tá? Só que, para cada variável, né, a gente viu que a gente teve a perda de alguns dados, tá? Então, ou eu trabalho, né, com esses dados perdidos, ou eu faço a imputação dos dados, né, pela média de cada grupo, tá? Então, aqui, para fins didáticos, vamos preencher essas células que estão vazias com a média de cada grupo, tá certo? Com a média aqui de cada variável, tá? Então, como é que eu vou achar a média? Né, eu vou colocar aqui na célula B172, né, e vou digitar o comando igual, média, né, ME com acento agudo, ó, média, clico 2 vezes. E aí eu vou selecionar, né, da minha segunda linha, célula B2, até a célula 32, e dou Enter. Então, a média, né, de idade é de 37,2. Então, eu posso preencher aqui com 37,2.
37,2, né? Cada célula perdida, eu vou preencher com 37,2. 37,2, 37,2, só para eu não ter nenhum dado perdido, tá? Lembrando que o importante dessa atividade é a gente aprender a organizar os dados, calcular a média, desvio padrão e o intervalo de confiança, tá? A mesma função que você digitou para essa variável idade, você vai realizar para as outras, tá? Então, eu posso simplesmente arrastar, né? Ou copiar aqui a função e usar em toda variável minha que for numérica, tá certo? E aí eu vou ver esse número, ó, 68,4, e vou preencher aqui o que eu tiver de dado perdido, tá? Então, para peso, eu não perdi nenhum dado. Para altura também não. Vamos ver para tempo de conclusão do curso. Foi de 14 anos, a média. Não perdi nenhum dado. Para tempo que trabalha na estratégia de saúde da família, a média de 10,3 anos. Que também não houve nenhuma perda. Certo. Então, eu já fiz aqui o cálculo da média, né? Agora eu vou fazer o cálculo do desvio padrão. Então, a função é igual desvipad.a, tá certo? Então, aqui eu encontro o meu cálculo do meu desvio padrão, e aí eu vou selecionar também da minha linha, né, da minha primeira linha aqui dos meus dados, da linha B2 até a linha 167. Vou pedir para colocar aqui só uma casa depois da vírgula, como combinado. Já que a minha função já está pronta, né, eu posso arrastar ela aqui na lateral, copiar a minha última célula e vir colando aqui nas outras variáveis que a minha fórmula já está pronta, né? Ou então eu venho e digito de novo aqui a minha função, tá? O nível de confiança a 95% é uma fórmula, tá? Então, eu vou digitar igual INT, que é o intervalo de confiança normal. Então, apareceu aqui a opção para mim, int.confiança.normal, clico 2 vezes, né? E eu vou digitar uma fórmula que significa o nível de significância, que eu coloco 1, menos o nível de confiança, que é 95%, né? Ponto, vírgula, e aí eu vou clicar no meu desvio padrão, ponto, vírgula, vou clicar, né, no tamanho da minha amostra. E aí eu fecho a casa com um parêntese e dou Enter, tá? Então aqui também vou pedir para deixar uma casa depois da vírgula, eu encontro o meu nível de confiança, tá? Posso arrastar. Nessa função aqui, gente, do nível de confiança, eu vou ter que fazer para cada célula. Já não deu certo arrastar. Então, vamos lá. Igual, interconfiança normal, clico 2 vezes, a fórmula é 1 menos 95%, tá? Ponto, vírgula, clico no meu desvio padrão da minha variável da coluna C, que é peso, ponto, vírgula, coloco
clico na célula do meu tamanho amostral aqui, ó. Como eu não preenchi nessa coluna, eu posso já clicar nessa coluna aqui da B168, tá? Fecho com vírgula. Cheguei aqui a um número, faço a mesma coisa, intervalo de confiança normal, 1 menos 95%, ponto, vírgula, clico no desvio padrão, célula B, 169, ponto e vírgula, vou lá para o tamanho amostral, célula B, 168, fecho com parênteses. E faço aqui agora para as minhas outras variáveis, né? Nível de confiança igual, intervalo de confiança normal, 1 menos 95%, ponto, vírgula, desvio padrão, ponto, vírgula, posso colocar aqui 166 e fecho. Para finalizar, igual, intervalo de confiança normal, 1 menos 95%, ponto e vírgula, o desvio padrão daquela variável, ponto e vírgula, 166, que é o meu tamanho amostral. E aí vou lá em página inicial, clico aqui na setinha à direita, para deixar apenas uma casa depois da célula, tá? Agora eu chego na opção que é a margem de erro, tá? Ah, perdão, gente, aqui eu vou... E deixa eu só inverter. Onde tem margem de erro, vocês escrevam nível de confiança, tá? E onde estava nível de confiança, você coloca margem de erro. Eu só fiz o preenchimento errado. O nível de confiança sempre vai ser 95%. Para cada cálculo aí que eu fizer, tá? Então, agora eu já possuo a média, o nível de confiança, a margem de erro, o desvio padrão e o tamanho da amostra. Então, agora eu preciso calcular o limite inferior. Então, qual que é o meu limite inferior? Né? Ele vai ser igual à média, aí eu clico no menos, a minha margem de erro e dou Enter, tá? Então, o meu intervalo de confiança inferior é de 36,2 e o meu limite superior do intervalo de confiança é igual média mais margem de erro entre. Tá? Aqui, se eu arrastar, vamos ver se vai dar certo. Ok. Posso dar um Ctrl C nessa célula e colar aqui. Isso. Posso copiar aqui as duas células e colar as minhas outras variáveis numéricas, tá? Então, pronto, ó. Eu já tenho o tamanho da minha amostra, o meu desvio padrão, minha margem de erro, nível de confiança, média, limite inferior e o limite superior. Então, para a atividade, né, que vocês agora precisam descrever no Word e postar no Ava, eu já tenho as respostas do desvio padrão, da média e do intervalo de confiança, tá? Então, aqui, para mim, o que interessa para a atividade que foi solicitada, né, é o valor do desvio padrão, da média, do limite inferior e do limite superior do meu
intervalo de confiança em torno da média, tá? E, professor, como é que eu posso analisar as minhas variáveis nominais, tá? A variável nominal, gente, você pode tanto selecionar, né, aqui de A a Z, né, correr a sua seleção, e aqui a gente já vê a contagem, ó, 141 do sexo feminino e 25 do sexo masculino, né, mas isso vai te dar muito trabalho. Então, a melhor opção que você pode realizar, nesse caso, é vir aqui em inserir, né, no canto superior esquerdo, clicar em tabela dinâmica, e aí vai pedir para você fazer a seleção, ó. Escolha os dados que deseja analisar, selecionar uma tabela ou intervalo. Aí você clica, né, e para fazer a seleção que você quer. Então, por exemplo, eu quero selecionar aqui da minha célula O167 até a célula A1, tá? Então, fiz a minha seleção, usar uma fonte de dados eu não preencho, escolha onde deseja que o relatório da tabela dinâmica seja colocado. Então, eu posso clicar aqui em uma nova planilha e dou OK. Então, vai aparecer uma nova planilha, né, para vocês clicam aqui na planilha e podem começar a selecionar as opções, por exemplo, sexo, né, e aí eu jogo aqui uma outra variável só para aparecer um quantitativo para mim, tá? Deixa eu ver aqui. Pronto, você pode selecionar, por exemplo, sexo e qualquer uma outra variável, você vai deixar sexo na linha, né? E a outra variável você pode jogar aqui para valores, né? Selecionando a opção contagem. Então, eu tenho 141 participantes do sexo feminino e 25 do sexo masculino, né? Então, eu posso aqui tirar sexo, colocar nucleadoras, tá? E aí, aqui me mostra o quantitativo, né, de alunos da Fiocruz, da UES, da UFC, da UFMA, tá? Eu posso selecionar por graduação, então qual que é a frequência, né, de alunos de cada curso de graduação, se possui pós-graduação lato sensu. Então, eu preciso, antes de selecionar, gente, eu preciso desabilitar outra função, tá? Então, quantos alunos possuem pós-graduação, né, lato sensu? Quantos possuem alguma publicação científica? Tempo que trabalha na estratégia... tempo não. Doença crônica transmissível, diagnosticada, se teve COVID diagnosticada, né? Então, isso gera para a gente uma facilidade na análise dos dados, né? E agora eu preciso construir a minha tabela no Word, né? Então, vamos gerar aqui um arquivo no Word, para que a gente possa realizar a atividade. Vamos abrir aqui o Word. E aí, aqui eu posso digitar tabela 1, perfil sociodemográfico dos alunos do mestrado profissional em saúde e família, né, no ano de 2021. Um N igual de 166 participantes, né.
Então, já estruturei aqui mais ou menos no Word, né, e eu posso começar fazendo uma apresentação, né, de acordo com as minhas variáveis de interesse, né. Então, vocês agora precisam construir uma tabela, né, que contemple todas essas variáveis, né, de acordo aqui com essa ordem, né. Então, vamos aqui, por exemplo, vou gerar aqui uma outra planilha, tá? Idade, eu posso colocar aqui idade em anos, tá? E aproveitar o que eu tenho do meu valor de média, ó, idade em anos, né? Média. Tá. Eu vou ter que digitar, viu, gente? Média 37,2, 37,2. Entre parênteses, eu coloco o meu desvio padrão de 7,1. 7,1, perdão, 7,1, né? Idade em anos, tá? Então, aqui eu tenho o valor da média e do desvio padrão, é assim que eu apresento o resultado para uma variável numérica, tá? O meu peso, 68,4, desvio padrão de 12,8, tá? Então, eu posso colocar aqui, peso em quilogramas. E aí eu coloco o valor. 68,4, 12,8. E aí vocês vão preenchendo, né? E no final pode só fazer um Ctrl C e um Ctrl V aqui para o Word, né, para construir a tabela de vocês. O que é importante? A tabela, ela tem que seguir um padrão, tá? Então, um padrão aqui é sem cor de fundo, sem cor de fundo, tá? Eu clico aqui com o botão direito, inserir acima, né, onde eu vou dar o nome das minhas categorias, então eu posso escrever aqui categoria, e aqui eu posso colocar o valor, né, identificando sempre se eu, qual que é a natureza daquela minha variável. Então, aqui, por exemplo, é média, entre parênteses, desvio padrão. Deixa só eu fazer aqui uma marcação, gente, para eu conseguir ampliar aqui isso. Pronto. Então, a minha tabela, eu posso marcar com uma linha, né, o nome das categorias, e abaixo eu vou construindo a minha tabela, tá certo? Após a finalização da minha tabela, eu vou fazer a apresentação, né, dela. Então, deixa eu fazer aqui de um jeito para facilitar o meu preenchimento, né? Eu vou minimizar aqui a tela do Excel. E aí eu posso ou fazer minha tabela já no Excel e depois só fazer um Ctrl C, Ctrl V, ou iniciar aqui algumas linhas, né? E vir depois incluindo, tá? Altura em metros, e aí eu já coloco aqui os dados foram apresentados em média
e desvio padrão. Vamos ver aqui quanto é que deu a altura em metros. Altura, então, 1,6. Desvio padrão de 0,1. 1,6 com 0,1. Né? Então, no final, a minha tabela, né, ela vai trazer aqui o resumo, os resultados, né, para cada variável, e aí eu vou fazer a minha descrição. Né? Então, a amostra foi composta por 166 participantes, né, alunos regularmente matriculados no mestrado profissional em saúde da família, no ano 2021, que possuíam uma média de idade de 37,2 anos, com desvio padrão de 7,1, peso médio de 68,4, com desvio padrão de 12,8, uma altura média de 1,6, com desvio padrão de 0,1, e assim por diante. Tá? Então, realizem essa tarefa agora na parte da tarde e postem o arquivo no AVA, tá certo? E qualquer dúvida eu vou estar à disposição pelo WhatsApp e também por e-mail. Agradeço a atenção de todos, né, e desejo aí uma boa atividade. Até mais.